Olá, meus amigos, mais uma vez aqui o professor Eudécio Neco e agora finalmente aula de inflamação propriamente dita, depois de todos os mecanismos da inflamação, para que vocês pudessem entender o que é a inflamação propriamente dita. Saber quais são as células que fazem seus papéis na inflamação, saber por que as histaminas são liberadas, as heparinas, o recrutamento acontece, para poder daí então a gente falar sobre inflamação. Ok? A princípio já começa com essa imagem. Essa imagem de inflamação é a imagem perfeita no tecido epitelial com edema. Veja que o edema é uma coleção líquida de leucócitos, por exemplo. Né? Então essa coleção líquida de leucócito também é acompanhada de rubor avermelhado, calor, se você colocar a mão, vai ter um certo calor pela temperatura da batalha que está acontecendo lá dentro, e pode gerar uma perda de função, que nós veremos adiante, ok? Então fiquem comigo, vamos embora. O que é que nós veremos hoje? Conceito de inflamação, falando sobre inflamação aguda, inflamação crônica, as etapas da resposta inflamatória, que essa etapa é extremamente importante, e as ações locais e sistêmicas também das citocinas na inflamação, ok? Então vamos lá. Olha que interessante. Toda inflamação começa com uma irritação. Então vocês viram que nesse episódio hilárico, né, mais uma vez, é porque a gente não cansa de assistir Chaves, é muito bom. O seu Madruga dá um beliscão, né, em Kiko. E aí, o que é que acontece logo em seguida? A irritação que foi perturbada por seu Madruga, um tapa, é uma reação. Então, toda inflamação começa com uma irritação. Essa é a questão clássica. E esse é o melhor exemplo. Nada que está quieto vai gerar uma inflamação. Nada que saiu da sua homeostase gera uma inflamação. Ok? Então vamos começar com o conceito de inflamação. Inflamação vem do grego pegar fogo, inflamare. Olha que nome bonito. A inflamação é uma reação complexa no tecido de um agente agressor, caracterizada pelo recrutamento de células e moléculas de defesa da circulação para o tecido, com a finalidade de eliminar o agente agressor. Olha que interessante, gente. Um vaso sanguíneo e acontecendo justamente a migração dessas células para o tecido lesionado e liberando dentro desse vaso sanguíneo, para fora desse vaso sanguíneo, as células fagocitárias, e essas células fagocitárias também liberando células que possuem grânulos. Então, todos aqueles conceitos que nós aprendemos anteriormente são necessários para entender agora o processo inflamatório. Então, vamos lá. Resposta de defesa do organismo. A inflamação tem como principal objetivo é muito importante que vocês prestem atenção no objetivo da inflamação, que é livrar o organismo tanto da causa da agressão celular inicial, micro-organismo, toxina, como a gente já vem falando sobre os antígenos, né, como um todo, quanto das consequências dessa agressão, ou seja, a morte das células, que nós veremos em apoptose, necrose, morte celular, tá? Então, quando exacerbada essa inflamação, ela também pode ser classificada como um processo maléfico. Embora ela seja uma resposta inflamatória, resposta de defesa do corpo normal, quando ela é exagerada, exacerbada, ela pode causar lesão e morte tecidual. Por isso que a resposta que nós precisamos para poder chegar à necrose, apoptose, é primeiro passar pela inflamação. Então nós precisamos da inflamação para ter a resposta de defesa do organismo para poder a gente chegar no próximo passo. Então quando ela é exacerbada, ela pode provocar, né, induzir a lesão e a morte celular e irá prejudicar o funcionamento normal do organismo. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos células, né? Essas células como mastócitos, macrófagos, eles estão residentes em tecidos, tá? Esses macrófagos e mastócitos estão residentes em tecidos. São fontes de mediadores de histaminas, citocinas, prostaglandinas, que são todos mediadores químicos, tá certo?
Além disso, nós temos proteínas plasmáticas dentro do nosso tubinho lá, do cano, que eu falei para vocês, na nossa tubulação, onde passa o sangue, são as proteínas do plasma, que está incluído o sistema complemento, com mediadores da inflamação, mediadores da inflamação e eliminação dos micro-organismos, para a eliminação desses micro-organismos. E nós temos também leucócitos, né? Leucócitos mononucleados, né? Como o caso do monócito, e nós temos também leucócitos com polimorfismo nuclear, como é o caso aqui do trilobado. Quem vai lembrar do trilobado? Que tipo de leucócito é esse? É o neutrófilo. Neutrófilo ele pode ser trilobado, tetralobado ou quadrilobado. Ok? Percebam que essas duas estruturas estão saindo do tubinho de sangue, do sistema circulatório, e estão indo para o meio externo. Ou seja, eles estão indo exercer uma função que é a eliminação de micro-organismos ou de tecido morto, fontes de mediadores, como citocinas e outros. Ou seja, eles vão exercer a função de eliminação de micro-organismos, como vírus, protozoários, eumintos, tecido morto, lesionado também, eles podem fazer essa limpeza, né, principalmente os macrófagos. E também são fontes de mediadores, porque eles liberam nesse processo, né, mediadores químicos, que são, no caso aqui do neutrófilo, né, histaminas, heparinas, que são esses granulados que estão presentes nesse tipo de célula. Tá? E no macrófago, as citocinas. Ok? Então percebam que há uma liberação de passagem do vaso sanguíneo para o meio externo. E nós vamos entender que tipo de liberação é essa. Ok? Mas entendam que existem células, como a gente já vem falando sobre isso, que estão residentes em tecidos, como vocês podem observar. Esse tecido que reveste o vaso sanguíneo é um endotélio. Tá? Esse endotélio é um tecido epitelial especializado para revestir vaso sanguíneo. Então os macrófagos ali são residentes dentro desse endotélio, assim como os mastócitos também são residentes dentro desse tecido epitelial. E todos eles têm mediadores químicos, como citocinas, prostaglandinas, histaminas e heparinas, tá certo? E esses mediadores químicos são extremamente importantes para a cascata da inflamação que vem a seguir, ok? Então nós temos dois tipos de inflamação, a inflamação aguda e a inflamação crônica. Vamos caracterizá-los. A inflamação aguda é um resultado comum, resposta imune inata. Então ele tem um início rápido, imediato, como nós colocamos lá, imunidade inata versus imunidade adaptativa ou imunidade adquirida. Quando confrontamos os dois, não há uma situação em que um é melhor do que o outro. Não há um confronto de fato. Na verdade, é como se fosse um joguinho em que se passou de uma fase, vai para outra fase. Então, a resposta inflamatória aguda, ela é uma resposta imune inata. O início é rápido e imediato. Então, tem uma curta duração, né, minutos, horas ou alguns dias. Né, como esse exemplo aí de uma unha encravada, por exemplo. Né. É caracterizado pelo acúmulo de líquido, uma coleção líquida, a formação do edema. Então, vocês podem ver uma área ruborizada, uma área mais avermelhada, que quando se faz uma pressão, há um fluido branco, que é justamente a secreção purulenta que sai desse edema. Né. Nessa secreção purulenta é acompanhada de calor, né? No caso, o edema, na verdade, é acompanhado de calor, né? Que é o rubor mais avermelhado, né? E a dor também que gera nessa região. Né? E todo esse fluido esbranquiçado, essa coleção líquida, esse infiltrado inflamatório, nada mais é do que leucócitos, tá certo? Então a migração de proteínas plasmáticas, como proteínas que nós vimos, que fazem parte do sistema complemento, e de leucócitos, principalmente neutrófilos, que a gente viu que eles compõem lá nas nossas primeiras aulas de mecanismo de inflamação, que eles compõem de 50% a 70% do total do que é encontrado no nosso tecido sanguíneo.
tá? Então, neutrófilos estão em processos inflamatórios, principalmente de inflamação aguda, são os primeiros a chegarem. Já a inflamação crônica, ela tem uma duração maior, semanas ou anos. A imunidade inata e adaptativa estão envolvidas com esse tipo de inflamação crônica. Mas esse tipo de inflamação crônica, ela é mais lesiva, ela é mais patogênica para o organismo, digamos assim. Por quê? Porque a infecção é uma inflamação, perdão, prolongada, no qual há uma lesão tecidual. E essa lesão tecidual pode vir a gerar perda de função, né? E a tentativa de reparo pode ocorrer ao mesmo tempo. Ou seja, vamos dar um exemplo bem claro. Esteatose hepática. O que é isso? Gordura no fígado. Então, esteatose hepática se ocorre devido a uma dieta rica em gordura e lipídios, né? E isso, ao longo do tempo, né, essa inflamação ela vai se tornando crônica. Ao longo dos anos, ela vai se tornando crônica. Então, o paciente sai de grau 1 e sai do grau, na verdade, onde não tinha esteatose hepática para um grau 1, onde a maioria das pessoas podem apresentar essa esteatose hepática em grau 1, devido às dietas hipercalóricas, né, e com muito triglicerídeo, né, com muito lipídio, né, e podem ir para um grau 3, ou avançar para uma cirrose. E o que é que o corpo faz? Né? Com a lesão tecidual que essa inflamação promove, o corpo tenta isolar, fibrosando áreas do tecido. E chega a um determinado momento que essa lesão tecidual é irreversível. Então não há mais como voltar ao estágio inicial. Então o grau 3, que já praticamente é cirrose, se eu não me engano já é cirrose, é pré-cirrose, muitas vezes não tem como voltar. Muitas vezes não tem como voltar. Uma cirrose não tem como voltar para um grau 1, mesmo que a dieta seja replanejada. Nesses casos, acontece um fibrosamento pelo depósito de fibras colágenas para tentar isolar a inflamação que está acontecendo. E aí o órgão vai perdendo função. Isso é um exemplo claro de inflamação prolongada e crônica. Tá? Então elas estão associadas com a migração de linfócitos para a região e macrófagos, principalmente. Então, quanto na inflamação aguda nós temos a migração de quê? Lembrem aí, de neutrófilos. Na inflamação crônica nós temos a migração de linfócitos e macrófagos. Proliferação de vasos sanguíneos e tecido conjuntivo, o fibrosamento, né, que pode levar, né, devido a essa lesão tecidual, como foi exemplificado com a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que pode levar à cirrose. Então, quais são as múltiplas etapas da resposta inflamatória? Vamos lá. Isso aqui é um quadro rápido, não se assustem, não precisam desligar o computador, fechar a tela com raiva do professor, porque eu vou explicar tintim por tintim, tá certo? Então venham comigo, desde o lado esquerdo. Esqueçam todas as outras imagens, olhem lá para a imagem de cima, bem pertinho do nome rolagem, tá? Lá bem perto do nome rolagem, no canto esquerdo da tela, nós temos leucócitos. Esse leucócito, ele tem glicoproteínas, tem integrinas. E o que é que vai acontecer? Esse leucócito, à medida que ele chega perto de um tecido, aqui dentro, né? No caso a gente tem, onde os leucócitos estão, a gente tem o sangue. Essa área mais rosa seria justamente o sangue. Tá? Então, onde está passando fluido sanguíneo, plasma e tal. Então, isso aí é o plasma sanguíneo. Então, os leucócitos estão dentro, assim como as hemácias. Tá certo? Então, o que é que acontece? Esses leucócitos vão migrar para fora da região onde há o tecido lesionado. Então, eles têm receptores específicos para se ligar, tá, a esse endotélio. Né? O endotélio é o epitélio de revestimento que integra e reveste esse vaso sanguíneo, tá? É o nosso tubinho lá. Então esse nosso tubinho está cheio de fluido, cheio de plasma, e esse leucócito vai se ligar. Então, na etapa de antes da ligação, ele vai fazer uma rolagem. Então ele vai rolar até encontrar uma ligação estável. A ligação mais estável e de alta afinidade, não esqueçam disso, é a integrina. Percebam que a ativação da integrinas pelas quimiocinas que estão presentes na superfície do leucócitos ligam efetivamente esse leucócito ao endotélio. Isso vai permitir uma adesão estável, ou seja, rolagem, ativação de integrinas,
adesão estável e migração através do endotélio. Essa migração através do endotélio é para onde há um tecido, onde há micro-organismos, antígenos que precisam ser fagocitados, por exemplo. Então, o que está acontecendo aqui nada mais é do que uma etapa de cascata inflamatória. Mais uma vez, nós temos a etapa de rolagem, a etapa de ativação integrinas, da ativação das integrinas, a etapa de adesão estável e a migração através do endotélio. Então ele passa do endotélio e vai para a área extra, né, extraluminal, que é justamente a área onde tem o plasma passando, ele vai para fora desse vaso sanguíneo, ok? Então vamos lá, mais uma vez. Então os leucócitos, eles têm na sua superfície glicoproteínas, integrinas e outros receptores específicos. Assim como o endotélio, ele tem alguns receptores como selectina, integrinas, ligantes de integrinas, proteglicano, que vão auxiliando também nesse processo de adesão. Mas a ligação mais estável que nós temos realmente é a ligação da integrina, que é a adesão estável, ok? Então a rolagem acontece até que a ativação da integrina se ligue estavelmente e permita a migração através do endotélio. Então esse endotélio ele se abre, abrindo um espaço, e esse leucócito atravessa esse endotélio, que era um endotélio muito colado, muito íntimo, muito próximo, ligado, né? Justaposto, né? Como todo tecido epitelial, tem pouco material extracelular entre ele, então ele tem ligações comunicantes, né? Então nesse caso ele se afasta por conta dessas ligações químicas e permite a passagem desse leucócito. Então esse leucócito migra para a área onde há necessidade de limpeza local, digamos assim, porque temos micro-organismos no local, aqui no caso são bactérias, né? E nós temos um neutrófilo, né, trilobado. Então o neutrófilo trilobado está fazendo a fagocitose. À medida que ele faz a fagocitose, ele também libera quimiocinas. Essas quimiocinas, elas se ligam novamente ao endotélio. Percebam que as quimiocinas são essas substâncias que são secretadas à medida que o neutrófilo engloba, através dos seus pseudópodes, a partícula sólida que é o micro-organismo. Quando ele faz isso, ele libera a quimiocina. A quimiocina ela vai ajudar na ligação estável também, né, que é a ligação de proteglicano. Né? Então, essa ligação de proteoglicano vai auxiliar na ligação estável, ok? E assim, a gente tem as quimiocinas sendo liberadas, ali os fagossomos sendo digeridos, tá? Os fagossomos, né, com os fagócitos, né, que são as bactérias sendo digeridas dentro da célula fagocitária, ok? E temos citocinas também sendo liberadas por macrófagos que, né, se for, no caso aqui nós temos um exemplo de leucócito que ele migrou para a região, mas se fosse, por exemplo, um monócito que tivesse na circulação intraluminal, que é justamente onde a gente tem esse rosa, né, que é onde passa o fluido sanguíneo, né, ali teria um monócito, né, quando ele migra, ele se torna macrófago, né? Então esse macrófago também faria esse papel o mesmo papel que o neutrófilo está fazendo, como célula fagocitária, fagocitar esses micro-organismos. À medida que ele fagocita, o macrófago, ele libera também quimiocinas para ajudar no recrutamento de novas células. Percebam que o recrutamento está acontecendo porque essas quimiocinas estão se ligando a novas células que estão chegando, né? Então é como se estivesse dizendo assim, estou precisando de reforços, mandem mais gente, estou precisando de reforços, né? Então dependendo da inflamação, dependendo do processo patológico que ocorre, há necessidade de reforço sim. E ele também libera citocinas. Essas citocinas também são mediadores químicos, como TNF, IL1, né? E aí tem outras citocinas também que são liberadas, tá? E aí essas citocinas também podem produzir novos receptores específicos para o recrutamento de novas células. Beleza, gente? Ficou claro isso? Então as múltiplas etapas são rolagem do leucócito, seja ele leucócito do tipo neutrófilo, seja ele um leucócito, seja ele um monócito,
seja ele um eosinófilo, que tipo de leucócito seja, tá? Então ele vai passar por uma rolagem, vai passar por uma ativação de integrina, vai passar por uma adesão estável, em que vai se ligar fortemente, e aí assim ele vai migrar através do endotélio para a área lesionada. Vocês podem perceber que ele está migrando para a área lesionada, que é um tecido, por exemplo, um tecido conjuntivo, pela presença de fibrina como material extracelular, que são fibras colágenas, fibras elásticas, que estão presentes também aí nesse material aí extracelular. Então ele migrou para o tecido lesionado, tá? Pelo micro-organismo. Então, a sequência de inflamação dos eventos da inflamação aguda, ela sempre vai ter um estímulo nocivo. Então é como a gente viu lá no exemplo, né? Tem que haver uma irritação, tem que haver um estímulo nocivo para que a inflamação ocorra. Então os mediadores inflamatórios principais, para que ocorra depois desse estímulo nocivo, são citocina e histaminas. Então imagine ali, ó, a pele foi rompida por um corte. Nesse corte, no canto direito da tela, nós temos várias bactérias, né, que são representadas na coloração mais verde, né, que são cocos, parecem cocos, diplococos, dois cocos juntos, diplococos, né, que estão adentrando dentro desse tecido, né, passaram pelo tecido epitelial e chegaram no tecido conjuntivo. E aí há uma migração desses leucócitos para a região infectada. Esses leucócitos estão liberando histaminas, heparinas, prostaglandinas, citocinas, todos os mediadores químicos possíveis para poder promover essa limpeza local desses agentes infecciosos. Para isso é necessário que haja uma vasodilatação do vaso sanguíneo, fazendo assim com que o fluxo de células aumente, porque imagina, se você tem um volume de cano maior, você acha que vai passar um cano, pensa num cano, um volume de cano maior, você acha que vai passar mais água ou menos água? Tá? Então a vasodilatação promove justamente isso. Um volume de dilatação de água, de fluidos, né? Fluidos, inclusive plasma, sistema complemento, hemácias, leucócitos passando, porque o volume vai estar maior. Aumentando assim a permeabilidade vascular. Ou seja, quando há a vasodilatação, também promove a permeabilidade vascular. Aqueles vasos que antes eram, na verdade, aquele endotélio antes que é justaposto, que tem as junções comunicantes bastante próximas umas das outras, né, que é um epitélio muito juntinho, ou seja, você colado com o seu coleguinha, quando há essa vasodilatação, há esse afastamento dessas células, promovendo assim a migração dos leucócitos da circulação para o sítio de agressão. Então, o estímulo nocivo acontece e é importantíssimo que vocês entendam que na cascata seguinte ocorre a migração dos leucócitos da circulação para o sítio de agressão e posteriormente a fagocitose, porque essas células que estão migrando, como neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, são células fagocitárias. Então isso é resposta imune inata, é rápida, é eficiente, ok? Então, vamos com calma, vamos pensar com calma. Então a gente pensa que a migração dos leucócitos da circulação para o sítio da agressão é justamente o quê? Vem-te embora, cambada, porque a gente está precisando de recrutamento de gente. No caso não é gente, são células. A gente está precisando de recrutamento. Então é aquele desespero que bate, vem-te embora, porque a gente está precisando recrutar reforços. É como uma batalha, uma guerra. Se você está, na verdade, nem pessoa está perdendo, todos estavam prontos já, né? Numa batalha, quando você está perdendo, você recruta mais pessoas, né? É assim que acontece nos filmes de ação. Os policiais pedindo reforços. Na verdade, os policiais que são nossas células já estão prontos. O que acontece aí é só simplesmente o recrutamento agora, para que ocorra justamente essa migração para o sítio da lesão, o sítio da agressão. Ok? Então a migração
dos leucócitos da circulação para o sítio de agressão é uma função essencial da inflamação, gente. É essencial. Então percebam, nós temos o vaso sanguíneo com as células endoteliais, que são as células de revestimento desse vaso, percebam, são as células epiteliais de revestimento, são células especializadas para o revestimento de vasos sanguíneos, ok? Elas promovem justamente esse afastamento através daquelas ligações químicas que acontecem, desde a rolagem, a ligação com as integrinas, a adesão estável, a migração. Então, o encaminhamento dos leucócitos, a área lesada, é a sua posterior ativação, e a sua posterior ativação que as células desempenham sua função normais para a defesa do hospedeiro. Então, o que acontece aqui é, dentro do fluxo sanguíneo, a vasodilatação promove também esse processo de afastamento das células, além do auxílio das ligações moleculares, fazendo assim com que os leucócitos migrem para a região que necessita. E que tipo de leucócitos são esses? Para ligar com as nossas outras aulas passadas. Podem ser monócitos, migrando para a área lesionada, se transformando em macrófagos, podem ser neutrófilos, tá? Podem ser eosinófilos, podem ser basófilos, depende do tipo de patologia que nós teremos. Aí, o tipo de patologia que nós teremos respostas celulares específicas, né? E aumento no nível sanguíneo de respostas celulares específicas para cada tipo de patologia. Então nós temos a migração dos leucócitos da circulação para o sítio de agressão, a intraluminal, que é a migração rolagem-adesão, tá certo? Que é justamente aquilo que a gente falou. Ou seja, o leucócito está lá, de boa. Aconteceu uma agressão, lado de fora, no tecido epitelial e conjuntivo. O leucócito está dentro do vaso sanguíneo, de boa, nadando, suave na nave. Intraluminal. Intraluminal por quê? Porque a luz do tubo é justamente onde passa o sangue. Professor, não entendi a luz do tubo. Vamos pensar assim. Vamos pensar que você está com um canudo na mão e você olha o outro lado do canudo. O outro lado do canudo é a luz do canudo, a luz do tubo. E o que reveste o canudo por dentro é o endotélio, ok? O endotélio reveste por dentro. Então, a intraluminal, ou seja, luz ou lúmen é a mesma coisa. Então, a intraluminal é justamente onde está acontecendo tudo ali dentro do canudo. Está dentro do canudo, dentro do vaso sanguíneo. Então, o leucócito está dentro do vaso sanguíneo, dentro do canudo, e ele vai migrar, fazer a rolagem, fazer a adesão, para poder fazer depois a transmigração. Essa transmigração, minha gente, é um processo chamado de diapedese. Essa transmigração é quando você tem um canudo, olha só, e você fez um furinho no canudo. Vamos usar esse exemplo didático do canudo, tá? Fez um furinho no canudo. E você vai encher esse canudo de água. O que vai acontecer com esse canudo? Não vai vazar? Você fez um furinho no canudo. Não vai vazar? Então, esse vazamento de fluido vai levando com ele leucócitos. Vai levando com ele o sistema complemento, plasma sanguíneo. Vai levando com ele um infiltrado, que posteriormente vai ser um infiltrado inflamatório. Ok? Então essa transmigração é justamente a diapedese. E isso só ocorre porque há a vasodilatação do vaso sanguíneo, que auxilia também no afastamento dessas células, e das ligações estáveis que são promovidas através do leucócito com o endotélio, né? Promovendo assim a transmigração. Tá? Então ele consegue ultrapassar. Então a diapedese nada mais é do que sair da luz do vaso, sair do intraluminal e ir para um meio externo. Então é a migração do leucócito para o sítio de agressão. É a migração do leucócito no tecido em direção ao foco de agressão. Beleza? Entenderam isso? Ficou claro? Então, etapa intraluminal, etapa trans de migração e etapa de migração. Ok? Então, ó, bisuzão, bate o print, faz o pause, faz a anotação. Migração. Os leucócitos migram para a margem do vaso sanguíneo, próximos às células endoteliais. Eles estão migrando ainda. Rolagem. Os leucócitos vão aderindo transitoriamente ao endotélio, procurando a ligação estável.
Então eles rolam na superfície dessas células, buscando essa ligação estável. A ligação estável ocorre através da adesão dos leucócitos, que aderem firmemente ao endotélio. E quem é que promove essa ligação estável, minha gente? Vou deixar a pergunta aqui. Quem é que promove a ligação estável dessa adesão? Tá certo? Vou deixar essa pergunta aqui para o nosso encontro que vai acontecer já já. Então pense nisso. Depois acontece a diapedese, que é justamente o que nós vimos aqui, que é a transmigração. A diapedese é justamente a passagem do leucócito para o espaço, né, interendotelial, ou seja, espaço de fora do endotélio. Ficou claro isso, gente? Ficou de boa? Tá tranquilo? Então olha só, mais uma vez e mais didático. A etapa intraluminal é migração do leucócito, ou seja, ele vai migrando, marginando, migração ou marginação, tá, gente? Vai migrando, marginando, até começar a acontecer as rolagens, que são as ligações, né, que ele vai procurando ligações estáveis, até que ocorra, depois dessa rolagem, a ativação de integrinas, que aí responde a pergunta que eu acabei de fazer, que é uma ligação estável, uma ligação muito estável, tá? E a adesão estável promovida por essas integrinas permite, assim, a migração através do endotélio. E essa etapa de migração através do endotélio é chamada de diapedese, que é a etapa de transmigração. Então, a etapa intraluminal, marginação, migração, rolagem e adesão. E a etapa de transmigração é justamente a diapedese. Tranquilo? Show de bola? De boa isso? Então perceba, ó, tá numerado. Marginação em 1, lá em 2, rolagem, procurando a ligação estável. Em 3, adesão, integrina. Olha só, adesão estável. Em 4, diapedese. Beleza? Então, de 1 a 3, intraluminal, 4, transmigração. Então, na interação leucócito-endotélio, nós temos algumas substâncias sendo liberadas. Nos locais de infecção, os macrófagos que encontram os micro-organismos produzem citocinas, como TNF e L1. Então, quando eles encontram os micro-organismos, né, os vírus, os agentes patogênicos, mas principalmente bactérias, nesse caso, eles vão produzir citocinas. Essas citocinas, elas, por sua vez, ativam as células endoteliais. Foi o que a gente viu lá naquela etapa anterior. Elas ativam as células endoteliais, que produzem selectinas, ligantes para integrina e quimiocinas. Olha só, para ficar claro aqui, ó. Então, depois da diapedese, o neutrófilo ali, né, que é um leucócito do tipo neutrófilo, ele encontra uma bactéria e produz, né, ele vai fagocitar e produz quimiocina. Ou o macrófago, ele encontra a bactéria, produz quimiocina e produz citocina. Essa citocina, TNF e L1, elas promovem, vamos dizer assim, a fabricação de selectinas, de ligantes de integrina, que ajudam no recrutamento de novas células. Foi o que eu falei lá no início da aula. Então elas ajudam, fazendo assim com que novas células sejam puxadas como um imã e se liguem a ligações estáveis para poder que mais diapedese ocorra. Então, as selectinas, principalmente, né, elas medeiam a fraca ligação dos leucócitos, do sanguíneo ao endotélio. Então, quais são as proteínas ligantes que promovem a forte ligação? E aí? As integrinas. Elas promovem a firme ligação ativada, ela se liga aos ligantes de integrina, que medeiam a firme ligação dos leucócitos à adesão. Ok? Então, os leucócitos passam pelas junções entre as células endoteliais, ou seja, chega ao tecido onde necessita de ajuda, necessita de defesa imune, né, através de um processo de diapedese. E aí, acontece a quimiotaxia. O que é a quimiotaxia? Vamos lá, vamos definir o que é quimiotaxia. Nas minhas aulas eu costumo dizer assim, quimiotaxia é, por exemplo, você na parada de ônibus, esperando ônibus várias horas e o ônibus não chega. Aí você vê
um táxi passando. Aí você faz táxi, aí o táxi vem e chega, parou, né? Aí o taxista, né, o Uber agora, no caso é Uber também, é um cara bonitão, né? Ou a taxista, ou a Uber, é uma bonitona, tal. E aí o que é que acontece? Rola uma química. Pô, troca telefone e tal, vamos se conhecer depois, né? Não sei o que lá. Uma leseira. Mas nada mais é do que a aproximação entre duas substâncias, entre uma coisa a outra, tá? Então, quimiotaxia é sair de um canto e ir para outro. Então, vamos entender esse gráfico aqui, ó. Quando o leucócito sai através do processo de apedese e vai para o foco da agressão, ele vai através de um processo chamado de quimiotaxia. E essa quimiotaxia só é possível porque tem uma série de substâncias ali que estão em voltas desse foco de agressão, né, que promovem justamente essa quimiotaxia. É um imã que chama, sabe? Então vamos lá, vamos ler isso aqui. Após o extravasamento dos leucócitos que migram para o tecido em direção ao local da lesão, ou seja, após a diapedese, eles migram para o local da lesão, por um processo chamado de quimiotaxia. E a quimiotaxia nada mais é que a migração dos leucócitos no tecido em direção a substâncias químicas, a agentes quimiotáticos produzidos pelo processo inflamatório. Então a gente vai ter uma série de substâncias ali, ó, em branca, onde tem um foco de agressão, que vão chamar justamente esse leucócito para essa área da região, onde precisa de reforço. Beleza, então vamos lá. Então, os agentes quimiotáticos, substâncias exógenas, como produtos bacterianos, que eles produzem mesmo, né? Substâncias exógenas, ou quimiocinas, que são substâncias endógenas. As quimiocinas são uma grande família de citocinas que regulam a migração dos leucócitos para o foco da inflamação. Ou seja, aqueles próprios leucócitos que estavam fagocitando anteriormente o agente agressor, o que é que acontece posteriormente? Ele libera essas quimiocinas. E essas quimiocinas servem para a atração do processo de quimiotaxia. E assim promove a fagocitose. Ok? Então, as fases da fagocitose. Nós temos o reconhecimento, ok? Que é o momento que o fagócito reconhece o que deve ser fagocitado. O englobamento, momento em que a partícula a ser fagocitada é envolvida pelos pseudópodes, né? Através do abraço dos pseudópodes dentro do vacúolo fagocitário, né, que é o fagossomo. A desgranulação, que é justamente quando o momento que ocorre a fusão dos lisossomos com o fagossomo, então a gente vai chamar de fagolisossomo, onde começa a ocorrer a digestão, tá? A destruição total do material fagocitado, que é justamente a quarta etapa. As enzimas lisossomais e outras substâncias formadas pelos fagócitos começam a digerir. Então há o reconhecimento e a adesão. Reconhecimento e adesão para a fagocitose. Então há esses receptores específicos para reconhecimento e adesão. Ok? Aí nós temos a inflamação, ela pode causar lesão, porque os mecanismos efetores que os fagócitos utilizam para matar os micro-organismos são tóxicos ao tecido hospedeiro. Dos principais são os radicais livres, que podem se acumular, né, no organismo, e esses radicais livres são de origem endógena, né, que nós produzimos, e nós também podemos adquirir radicais livres de origem exógenas, tá? Através de alimentos, né, também, que a gente vai falar numa próxima aula. Enzimas proteolíticas, enzimas, como a gente já sabe, tem um potencial de degeneração, e lítica é justamente romper, e proteolítica é justamente esse fator de rompimento, né, esse potencial de ruptura. Então são enzimas potencialmente lesivas e tóxicas ao corpo. Tá? E as citocinas pró-inflamatórias mais importantes que são produzidas nesse processo todo é o TNF, né, o fator de necrose tumoral, o IL-1, interleucina 1 e interleucina 6. Tá? Então esses fatores, eles podem, em produção exagerada, promover
sim uma lesão tecidual, até mesmo uma necrose. Tá? E agora, José? As ações locais e sistêmicas da citocina na inflamação. Então nós temos a caracterização, já finalizando nossa aula, eu tentei fazer um apanhado geral de tudo que foi feito até agora, dos mecanismos inflamatórios, para poder a gente entender o que é inflamação de fato. Tá? Eu acredito que tenha ajudado vocês até agora. Né? Então, as ações sistêmicas, né, das citocinas da inflamação, né, são as principais 5 características, né, da inflamação, que é o calor, aumenta a temperatura local, o rubor, que é a vermelhidão, tá? Até esqueci de colocar aí vermelhidão, ou desconfigurou, perdão, a vermelhidão, que é o rubor, área ruborizada, tá? O edema local, devido ao infiltrado inflamatório, né, a coleção líquida que se infiltra ali, a dor, né, já que a gente tem sistema nervoso, os neurônios, células sensoriais ali integradas também, né, então leva a dor, e pode levar, num processo crônico, a consequências irreversíveis, como perda de função. Tá? E aí, quando for a gente falar de perda de função, a gente vai falar de necrose, de tumores, vamos falar de apoptose e diferenciar esses mecanismos, né? De lesão e reparo celular também, ok? Aí eu deixo o estudo dirigido para vocês, mais uma vez, bate o print, faz um pause, é um auxílio para que vocês estudem, tá? Para a vida de vocês, porque patologia é extremamente importante para tudo que vocês forem fazer, ok? Ok? São 11 questões. E, mais uma vez, eu reforço aqui o uso da biblioteca virtual. Vocês podem acessar pelo link que está colocado aqui, lá no PDF da gente. Mas é preciso acessar o login, né? Não esqueçam do login, né? Porque não é todo mundo que consegue acessar. A biblioteca virtual é algo que é de vocês, nosso, né? Assim como eu também sou aluno, né? E professor, então é nosso. Então estudem inflamações, tá? Na aula, no livro de patologia geral. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Eu acredito que, e para quem assistiu até o final, de todas essas aulas de inflamação. E já já nós teremos nossa reunião, tá? Para a gente dar as diretrizes de como vai ser. Olhem o aluno online agora, porque eu estou colocando a nossa reunião para que a gente estabeleça como é que vai dar caminhamento com a nossa disciplina e qual vai ser o material da segunda unidade para a gente poder começar a estudar também. Beleza?